Jesus Cristo, querido amigo e amiga, estamos de volta aqui no estudo da Igreja Presbiteriana de Irajá. Como eu sempre gosto de falar, nossa Igreja Presbiteriana de Irajá é localizada no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, na capital, e mais precisamente no bairro de Irajá. Eu sou o pastor Carlos Alberto Monteiro, pastor efetivo da igreja, e como sempre fazemos aqui, estamos hoje também fazendo com você um estudo bíblico. Nós vamos continuar então falando sobre Gênesis 6, que é um capítulo fabuloso. Gênesis 6, versículo 4, nos fala da seguinte forma: havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Estes foram os valentes que desde a antiguidade foram varões de renome. Então, o estudo de hoje vai se basear nesta questão dessa informação dada por Moisés, que escreveu o livro de Gênesis, entendemos assim pelo ato de fé. Moisés escreveu o livro de Gênesis e Moisés coloca para nós aqui que havia gigantes na terra. Então, nosso estudo vai se basear nesses gigantes, ou melhor dizendo, em hebraico, Néfilins. O nosso estudo vai se basear então nos Néfilins, que são os gigantes que está retratado aqui em Gênesis 6, versículo 4. Algumas pessoas entendem, e há algumas teorias sobre isso, algumas pessoas entendem que esses Néfilins, ou os gigantes, e eu vou pedir para colocar na tela justamente essa palavra Néfilim, e ao lado, a expressão gigante, eles seriam oriundos da relação sexual entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, que teriam dado origem então a esses Néfilins, que seriam os gigantes da antiguidade. Agora, um detalhe interessante para colocar para você aqui é como a leitura do texto. A leitura do texto, se você reparar bem, diz assim: havia gigantes, que traduzido é a palavra Néfilis em hebraico. Havia Néfilis, havia gigantes na terra naqueles dias, olha, naqueles dias, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos. Então você observa, em primeiro lugar, que já existia na antiguidade, na era pré-diluviana, antes do dilúvio, já existia essa figura do gigante, ou dos Néfilins. Então os Néfilins não surgiram após a relação sexual dos filhos de Deus com as filhas dos homens, mas a Bíblia informa nesse versículo que os Néfilins, os gigantes, traduzindo assim Néfilins por gigantes, já existiam antes e continuaram a existir depois da relação carnal dos filhos de Deus com as filhas dos homens. É claro que nós já estudamos aqui em aulas passadas, em vídeos passados, nós já estudamos o que significa a expressão filho de Deus e filha dos homens. E a melhor conclusão que nós chegamos debaixo da verificação do texto bíblico, debaixo das melhores interpretações, é que esses filhos de Deus seriam os filhos de Sete. Filho de Adão e Eva, Sete que veio ficar no lugar de Abel, Sete que deu a partir do seu filho Enos início à adoração ao Senhor Deus. E as filhas dos homens seriam os descendentes de Caim, seriam então a linhagem cainita com a linhagem setita. Essa é a melhor interpretação, mais plausível para esses filhos de Deus, filhos dos homens. Porém, eu tenho que trazer para você aqui, para tentar explicar a questão dos Néfilins, eu tenho que trazer para você aqui alguns questionamentos que envolvem até estudos passados nossos. Por exemplo, seriam os Néfilins, os gigantes, filhos de anjos? A questão aí dessa pergunta, seriam os Néfilins filhos de anjos, e nós já estudamos sobre esse assunto aqui, justamente quando estudamos essa questão, quem são os filhos de Deus e quem seriam as filhas dos homens, que alguns pensam assim, por causa que no livro apócrifo, e apócrifo significa espúrio, significa livro falso, livro não inspirado pelo Espírito Santo, o reverendo Augusto Nicodemos, respondendo essa pergunta, seriam os Néfilins, filhos de anjos, ele então nos lembra que no livro de Enoque, livro apócrifo, livro não inspirado pelo Espírito Santo, nesse livro apócrifo de Enoque, dá a entender que os filhos de Deus seriam anjos caídos. Então esses descendentes dos filhos de Deus, que seriam anjos caídos, com as filhas dos homens, teriam dado origens aos Néfilins.
aos gigantes, né? Por causa que os pais, os filhos de Deus, seriam anjos decaídos. Bom, aí a suposição seria a seguinte: seria que esses anjos caídos poderiam ter possuído o corpo de homens para ter relação com essas mulheres, com as filhas dos homens, e isso aí seria possessão demoníaca, ou esses anjos decaídos, ou anjos caídos, teriam tido uma aparição em carne como seres humanos, para terem relação com essas filhas dos homens, com as mulheres. Como já estudamos em vídeos passados, nós sabemos que essa hipótese, ela de fato é incorreta, é equivocada, porque o próprio Senhor Jesus deixou bem claro que os anjos são seres assexuados. Os anjos são seres que não têm sexo. Os anjos são seres assexuados. Os anjos são seres que não têm libido sexual, ou seja, por uma mulher ou por um homem. Os anjos não têm libido sexual. Mateus 22, versículo 30, o próprio Senhor Jesus coloca bem claro para nós: na ressurreição as pessoas não se casam e nem se dão em casamento, todavia serão como os anjos no céu. Então aí Cristo está colocando para nós, dando aquela pista, uma pista segura, confiável, de como são os anjos. Por isso que falamos que os anjos são seres assexuados e que não têm libido sexual, porque o próprio Senhor Jesus coloca para os saduceus, nesse texto de Mateus 22, versículo 30, olha, na ressurreição serão como os anjos no céu. Por que serão como os anjos no céu? Porque os anjos não se casam, não se dão em casamento, não tem apego sexual, não tem libido sexual, não tem interesse sexual, são seres assexuados, desprovidos dessa questão do apego sexual. Então, é esse o entendimento que nós temos de como são as figuras dos anjos. Por isso que essa interpretação seria os néfilis, filhos dos filhos de Deus, com as filhas dos homens, seriam filhos de anjo, ela é equivocada. Entendemos que ela é incompleta e totalmente equivocada. Na interpretação, olhando para o hebraico e interpretando a palavra Nephilim, nós sabemos que podemos interpretá-la, e aqui a interpretação dela como sendo expressão gigantes. Verificamos isso agora há pouco, quando lemos em português a expressão gigantes, e depois nós vamos verificar o porquê dessa expressão gigantes, né? Mas também na interpretação da língua hebraica, a palavra Nephilim não significa somente gigante, mas ela pode significar, eu anotei aqui para passar para você, ela pode significar feroz, ela pode significar alguém famoso. E lembra que aqui o texto fala nos varões de renome da antiguidade? Pois Nephilim pode significar alguém famoso, alguém feroz, alguém violento, alguém extraordinariamente mau. Então você vê que há uma amplitude na informação do que significa a expressão Nephilim. Ela não somente é entendida como sendo a expressão gigante. Mas vamos continuar vendo outras teorias para poder entender melhor essa expressão Nephilim, entender melhor o porquê está escrito gigante ali em Gênesis 6, versículo 4. Na teoria política, e eu falei isso em aulas passadas também, os filhos de Deus são considerados como reis e nobres que tomaram a pulso, tomaram à força as filhas dos homens, e tomando a pulso e a força as filhas dos homens, obrigaram que elas tivessem para com eles relações sexuais, dando origem a uma nova descendência, dando origem a filhos. E esses filhos desses reis, desses nobres que tomaram a força dessas mulheres, é outra teoria sobre a expressão filhos de Deus, teria provocado então o surgimento nessa descendência de homens maus, de homens brutos, de homens ruins, né? É uma interpretação então mais ampla ainda da palavra Nephilim, né, no hebraico. Também nós não aceitamos, há quem aceite essa interpretação dos reis e nobres, né? Mas nós também na Igreja Reformada não aceitamos e entendemos essa interpretação. A outra interpretação ou teoria seria a linhagem setita e canita, filhos de Deus como sendo da linhagem de Sete, e as filhas dos homens como sendo da linhagem de Caim, e havendo aí o cruzamento, a mistura tanto de uma linhagem como da outra linhagem. Seria a semente do conhecimento de Deus, que seria a linhagem de Sete, semente do conhecimento de Deus, porque lembra, Sete tem um filho chamado Enos, e Enos é o primeiro que vem adorar a Deus, formando um altar para o Senhor, e a partir daí
a humanidade, ou a linhagem de Sete, passou a adorar a este Deus, ao nosso Deus. Então a linhagem setita seria a linhagem da semente do conhecimento de Deus, que é esquecida, que é deturpada, que é corrompida, quando a linhagem setita, ela se alinha, ela vem coabitar com a linhagem das filhas dos homens, que é a linhagem de Caim. Nesse caso da linhagem setita e cainita, Néfilim pode soar realmente como varões de renome na antiguidade, num sentido de força, de poder e força também. O que eu estou querendo mostrar para você é que essa expressão Néfilim, ela nem sempre vai ser traduzida, ou a melhor tradução para ela vai ser gigante, mas ela pode significar outras coisas. Vou alinhar aqui: feroz, famoso, mau, violento, bruto, ruim, ou expressão de força, expressão de autoridade e também a expressão de gigantes. Essa palavra Néfilim, ela ocorre por 2 vezes na Bíblia Sagrada. Você encontra essa expressão Néfilim como gigante, você encontra em Gênesis 6, versículo 4, que nós acabamos de ler, que é o capítulo que nós estamos trabalhando com você, estudando bastante com você, mas você encontra também essa expressão Néfilim, gigante, no livro de Números, capítulo 13, versículo 33. Eu estou com ele aberto aqui, vou ler para você e vou pedir para que se passe na tela esse versículo para você. Números 13, verso 33. Aliás, é melhor eu ler para você do 31 ao 33, porque assim eu vou completar uma ideia para você. Olha só. Mas os homens que subiram com ele disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que haviam espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar, a terra que devora seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela, são homens de grande estatura. Também vimos ali, versículo 33, agora, também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, raças de gigantes, e eram aos nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos a seus olhos também. Então vamos parar por aqui e vamos explicar isso. Moisés envia 12 espias, seleciona 12 homens, 12 espias para irem visitar, conhecer e inspecionar a terra prometida por Deus. Ver o que tinha essa terra em termos de povos, e se haveria ameaças para Israel entrar ali, porque aquela terra é a terra prometida por Deus para Israel. Então essa terra pertence a Israel, dada por Deus, só que essa terra já tem povos. Então Moisés manda, como líder prudente, espias investigar a terra. Os espias vão lá. Na volta, os espias fazem um relatório, né? Eles inspecionaram a terra, andaram por aquele lugar, investigaram tudo, fazem um relatório. No relatório deles, 10 espias demonstram o seu medo, a sua fragilidade, o seu receio de Israel entrar naquela terra. E 2 espias mostram que não, se Deus está conosco, que Deus nos deu essa terra, temos que seguir em frente. Os 2 que tiveram essa disposição otimista e confiada em Deus, no poder de Deus, tendo fé em Deus, que Deus deu a terra, então Deus haveria de dar meios também para que eles possuíssem a terra, Josué e Caleb. Mas os outros 10 espias não têm essa ideia, esse entendimento que se Deus prometeu aquela terra e daria meios para conseguir alcançar aquela terra e dominar aquela terra. Ao contrário, eles se mostram receosos. O relatório deles, então, é um relatório em que eles mostram que aquela terra ali havia gigantes, filhos de Enaque, ou em outra tradução, de Anaque. Esses filhos de Enaque ou de Anaque são os Enaquins, ou Anaquins, que são gigantes. E quando você vê no versículo 33 a expressão também vimos ali gigantes, filhos de Enaque ou filhos de Anaque, raça dos gigantes, e éramos aos nossos olhos para eles como gafanhotos, assim éramos aos seus olhos. Então o homem de Israel, os espias, se olhavam e se viam como gafanhotos, ou seja, homens de pequena estatura comparado àqueles gigantes que lá estavam. E também entendiam que aqueles homens, quando olhassem para eles, iam ter o mesmo sentimento, o mesmo entendimento, que eles eram homens baixos, de baixa estatura e que não ofereceriam perigo nenhum a eles, já que eles eram gigantes. Então é esse relatório que é passado para Moisés, para o povo,
A Bíblia chega a dizer, no versículo 32, infamaram a terra que havia espiado perante os filhos de Israel. Não é? Quer dizer, olha, essa terra devora os seus moradores, essa terra é perigosa, lá tem gigantes, não vamos conseguir entrar. Então mostra uma total falta de fé, confiança no Senhor nosso Deus. Mas a grande questão que eu quero falar aí não é nem essa questão da falta de fé, mas sim a expressão que em Números 13, versículo 33, vem para nós a expressão, também vimos ali gigantes. Quando você lê gigantes, você vai ver que na língua hebraica está Nephilim, e é traduzido então por gigantes. Então, em dois lugares da Bíblia Sagrada, em Gênesis 6, versículo 4, você vê a expressão gigante, que em hebraico está Nephilim, e você novamente vê agora já em Números, capítulo 13, versículo 33, a expressão gigante, que também no hebraico está como Nephilim. Somente nesses dois lugares que nós encontramos a expressão Nephilim sendo traduzida então por gigantes, A raiz dessa palavra Nephilim, ela vem da expressão em português, da expressão napal, que significa cair. Então a raiz da palavra Nephilim, ela vem da expressão cair. E alguns entendem que essa expressão cair está de acordo com Gênesis capítulo 6, quando Deus olha para a terra e observa, e Deus tem um desejo de destruir a terra, promover um dilúvio, acabar com a humanidade, por causa da moralidade corrompida do homem, onde o homem mostra maldade, perversidade, iniquidade. E Deus, vendo essa maldade, essa corrupção dentro do coração do homem, Deus então tece o desejo de destruir a humanidade, somente salvando a família de Noé, por causa dessa corrupção que está dentro do ser humano. Bem de acordo com a expressão Nephilim, que na sua raiz tem o entendimento da expressão cair, ou seja, a moralidade, a moral do homem, ela caiu. Na medida que o pecado foi avançando no coração do homem, a moral, a moralidade do homem, ela vem a cair também. A palavra Nephilim também, gigante, está associada à expressão Giborim, ou que vem de Gibor. Gibor significa homens de valor, Gibor significa homens de força, Gibor significa homens de riqueza ou de poder. Novamente, então, você vê a palavra Nephilim associada, a palavra Nephilim é uma palavra em hebraico, associada a outra palavra em hebraico, que é Gibor, e as duas têm a conotação de poder, riqueza, força e homens de valor. Lembrando que Gênesis 6 fala esses são os varões da antiguidade, varões de renome e da antiguidade. Então você vê que essa palavra Nephilim sempre está caindo nessa questão de renome, de pessoas famosas, mas não famosas para o bem, mas famosas para o mal. Pessoas poderosas e que usam o seu poder para o mal. Pessoas brutas, valentes sim, mas de brutalidade. Tanto é que Deus olha para esses varões de renome da antiguidade e vê a maldade imperar no coração deles, e aí o Senhor Deus vem com esse decreto de acabar com a humanidade, jogando água na terra, derramando um fortíssimo dilúvio que vai acabar com toda a criação do Senhor Deus, exceto pela família de Noé e pelos animais que ele comanda Noé separar macho e fêmea para dar continuidade à raça humana e continuidade à sua criação, mas sem essa corrupção dos homens pré-diluvianos. Agora, da onde que vem essa expressão gigante? Tanto nesse livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 4, da onde vem essa tradução de Nephilim para gigante? Aí você vai ter que incorrer no entendimento que a tradução da Septuaginta, tradução, a Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. Então, nessa tradução chamada Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, então ali se traduz a palavra Nephilim como sendo gigante para o grego, para a palavra grega, sendo gigante. E daí então nós verificamos que a maioria das traduções que nós temos no Brasil, elas seguem essa linha da Septuaginta, colocando em Gênesis 6, versículo 4, a expressão gigante na palavra Nephilim, porque a Septuaginta
coloca, ela traduz do hebraico para o grego, ela traduz no versículo 4 a expressão Nephilim como sendo gigante. Aí nós temos que entender por que aconteceu isso. Primeiro temos que entender uma coisa muito interessante aqui, sem querer causar polêmica nenhuma. Mas as traduções da Bíblia Sagrada, as mais diversas traduções da Bíblia Sagrada, elas não são traduções inspiradas pelo Espírito Santo. Epa, calma aí, pastor, o que você está dizendo? Calma que eu vou explicar para você. A Bíblia Sagrada é inspirada pelo Espírito Santo. Os 66 livros da Bíblia Sagrada, o cânon fechado, do Velho Testamento para o Novo Testamento, todos os seus, mais ou menos os seus 36 autores, que a Bíblia foi escrita há aproximadamente 1.600 anos, com aproximadamente 36 autores, e ela possui 66 livros, 27 no Novo Testamento, 39 no Velho Testamento. A Bíblia Sagrada, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Os autores da Bíblia Sagrada foram inspirados pelo Espírito Santo. Ponto final. Isso aí é certíssimo. Porém, o que eu estou dizendo, e agora você vai entender, é que as traduções da Bíblia Sagrada não são inspiradas pelo Espírito Santo. São traduções humanas. E se são traduções humanas, o que nós podemos entender? Por mais que elas sejam fidedignas ao texto sagrado, ao texto inspirado, não podemos dizer, e vou ler aqui, não podemos dizer que elas são inspiradas pelo Espírito Santo. É porque elas podem possuir erros e falhas, como também elas possuem suas virtudes e como elas também lançam luz em diversos textos para nós que estudamos a palavra do Senhor Deus e que amamos a palavra do Senhor Deus. Deu você entender? A Bíblia, sim, nos seus 66 livros, sim, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Ela é a palavra da verdade de Deus. Mas as mais diversas traduções são traduções humanas. E por mais que sejam fiéis, elas podem incorrer em erros. Por isso que a gente falou, né, sobre Gênesis capítulo 6, quando se falou ali no versículo 2, se não me engano, nós comentamos sobre a questão do homem de Deus se arrepender, não é? Comentamos essa questão e explicamos, olha, essa expressão se arrepender aqui, ela não tá correta, ela possui equívocos, porque se Deus conhece todas as coisas, e Deus é onisciente, então Deus já tem conhecimento das coisas que vão acontecer lá na frente, não é? Então ele já tem esse conhecimento, por quê? Porque ele é onisciente, ele conhece todas as coisas, passado, presente e futuro. Para Deus é uma coisa só, para nós não. Para nós o passado aqui passou, o presente que a gente está vivendo agora, e o futuro ainda vai acontecer e eu não sei o que vai acontecer no futuro. Mas para Deus não. Passado, presente e futuro para Deus é a mesma coisa, porque Deus conhece todas as coisas. É como se fosse um helicóptero de última geração que passa por cima de uma aldeia, passa por cima de uma vila, passa por cima de uma pequena cidade, e ali o piloto do helicóptero ele consegue enxergar à frente, enxergar atrás, da parte de trás da cidade, ele consegue enxergar a cidade à direita, consegue enxergar a cidade à esquerda, ele consegue enxergar a cidade de todos os ângulos, não é? Tem uma visão geral da cidade, assim é Deus. Deus tem visão geral de todas as coisas. Então, entender que Deus pode se arrepender não faz sentido. É como eu falei, é uma linguagem antropopática, atribuir sentimentos humanos ao Senhor Deus, não é? Por isso que arrependimento é uma expressão traduzida no português que não está correta, porque Deus conhece todas as coisas. Se Ele conhece todas as coisas, como é que Ele vai se arrepender de algo que Ele já sabia que iria acontecer? Não é estranho? Então, por isso que eu estou colocando. As traduções, elas não são inspiradas pelo Santo Espírito, mas elas são, na sua grande maioria, sim, fidedignas. Só que elas podem correr em erros. Já erros que não acontecem com a própria Bíblia Sagrada, que são livros inspirados pelo Espírito Santo. Então, o comentarista da Septuaginta, que é essa tradução do Antigo Testamento no hebraico para o grego, os comentaristas da Septuaginta, eles se basearam no fato, segundo pesquisa realizada pelo estudioso Iago Martins, que tem um vídeo muito bom que fala sobre esse assunto e que eu apreciei muito. O Iago Martins, então, ele coloca que os comentaristas da Septuaginta, eles se basearam, né, na sua pesquisa, se basearam em traduzir Gênesis 6, versículo 4, com a palavra Nephilim como gigante,
eles se basearam em colocar a palavra gigante na Septuaginta, devido ao fato que eles olharam para Números capítulo 13, versículo 33, e ali eles entenderam que aqueles homens de grande estatura, observados pelos espias de Israel, eram gigantes. Então, quando os autores da Septuaginta, os tradutores da Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, eles, quando foram traduzir a palavra em hebraico Nephilim, em Gênesis 6, versículo 4, eles traduziram debaixo do contexto de Números 13, versículo 33, que os espias falam que os homens que estavam andando e caminhavam e moravam da terra prometida, eles eram homens de grande estatura e eram gigantes. Então, debaixo dessa associação, é que os tradutores da Septuaginta colocaram em Gênesis 6, versículo 4, os Néfilis também, de igual modo, como está em Números 13, 33, eles colocaram, se basearam nisso para entender que os Néfilis seriam gigantes. E nós já observamos aqui que a expressão Nephilim, ela tem uma gama, uma amplitude de significados, como já falei aqui. Lembra? Valente, poderosos, de renome, cruéis, ruins, fortes, poderosos. Então, há vários adjetivos para se traduzir e entender o que seria a expressão Nephilim, que seria essa expressão. Então, entendemos que os tradutores da Septuaginta, ao traduzir Gênesis 6, versículo 4, o fizeram por associação da palavra com Números 13, 33. Não fizeram os tradutores da Septuaginta a tradução de Nephilim pela etimologia da palavra. Não, mas fizeram pela associação com outro capítulo, escrito por Moisés, que é Números capítulo 13, versículo 33, quando ali os espias viram homens de grande estatura na terra prometida. Por essa associação, eles entenderam que Nephilim seriam então os gigantes também. Os varões de renome da antiguidade seriam então os gigantes também. Isso foi entendido então por associação e não por etimologia da palavra, porque pela etimologia da palavra nós vamos descobrir que essa palavra vai significar feroz, famoso, violento, mau, poderoso, não é? E não somente gigante. Fica claro então para nós aqui então que muitos tradutores da Bíblia Sagrada traduzem Gênesis 6,4 por gigante por causa de Números 13, versículo 33, seguindo a orientação encontrada na Septuaginta, como nós já explicamos agora há pouco, né? Bom, então vamos lá então. Se Números 13, 33, quando fala dos filhos de Enaque, que eram os Enaquins e que eram homens de grande estatura e que eles seriam então Néfilis, né? Eu faço uma colocação para você. Em Gênesis 6,4, quando fala que os Néfilis seriam gigantes, esses Néfilis não foram afogados no dilúvio? Essa é a pergunta que eu faço para você. Os Néfilis não foram afogados no dilúvio? Então como é que eles reaparecem? Eles reaparecem lá em Números 13, versículo 33, que já a humanidade, a humanidade já se multiplicando, e ela se multiplica por causa dos filhos de Noé e de suas esposas. Não é assim? É assim que nós entendemos, porque depois do dilúvio, Noé sai da arca com a sua família, e a sua família inclui 3 filhos e mais 3 noras, e a partir dali de Sem, Cão e Jafé, que eram os filhos de Noé, a humanidade se multiplica, os animais são soltos, se multiplicam também, e a vida começa a sua normalidade na terra seca, já que o dilúvio, as águas do dilúvio baixaram. Então a pergunta volta para você, e note como é interessante essa pergunta. Como é que Números 13, 33 fala de Néfilis, se os Néfilis, eles não foram afogados em Gênesis 6, versículo 4, quando o dilúvio, no capítulo 6, o dilúvio é mandado por Deus à terra, e só quem escapa é a família de Noé, e não há relato que na família de Noé havia Néfilis, ou os filhos de Noé eram homens de grande estatura, e seriam Néfilis então, porque senão a Bíblia diria para nós que Sem, Cão e Jafé seriam Néfilis, seriam homens de grande estatura da antiguidade também, e a Bíblia não diz isso. Olha, os Néfilis pré-diluvianos,
eles não foram mortos no dilúvio, né? Esses gigantes que seriam tremendamente altos, enormes, em comparação com a humanidade, eles não teriam sido mortos no dilúvio? E como é que agora eles reaparecem em Números 13, versículo 33? Por que eu coloco essa pergunta? Porque eu quero mostrar para você que Números 13, 33 relata sim gigantes, relata sim homens de grande estatura. Não estamos negando esse fato. Sim, havia na antiguidade, havia na era pós-diluviana homens de grande estatura, como Golias, que enfrentou Davi, era homem de grande estatura, 2,90 m, quase 3 metros, homem de grande estatura. Como acreditamos que esses homens, que os espias se olhavam e se viam como gafanhotos em relação a esses homens na Terra Prometida, também eram homens, como estaria colocado, de grande estatura. O que nós estamos querendo colocar aqui é que eles não seriam esses néfilis do Gênesis 6,4. Não seriam esses néfilis, porque esses néfilis de Gênesis 6,4 morreram afogados no dilúvio, não é? E nós estamos falando isso justamente porque a tradução da Septuaginta para traduzir néfilis de Gênesis 6, versículo 4, ou associou com os homens de grande estatura de Números 13, versículo 33. Bom, então a conclusão que a gente chega aí, e outra coisa, voltando a falar para vocês aqui, não se esqueçam que antes da união dos filhos de Deus com as filhas dos homens, já existiam os gigantes na terra. E continuaram a existir após a união dos filhos de Deus, ou os filhos de Sete, com as filhas dos homens, que as filhas de Caim. Continuou essa união. Né? Agora, voltando à questão aqui, dizer que Nephilim é gigante, pode ser traduzido somente como a expressão de ser um homem de tremenda estatura, não é uma tradução forte, não é uma tradução bem sustentada, e a melhor tradução seria dizer que esses homens de Gênesis 6, versículo 4, homens de renome, eram homens valentes, eram homens poderosos, sim, mas não podemos dizer que eles eram gigantes híbridos. O que é gigante híbrido? É por causa daquela teoria de achar que os filhos de Deus seriam anjos decaídos e que, ao terem relações com as mulheres, teriam tido descendentes que seriam os gigantes aterradores enormes da antiguidade e seriam híbridos, mistura de raças, não é? Anjos com homens. Vemos então que em Gênesis 6, versículo 5, viu o Senhor que a maldade dos homens era grande na terra e que todo desígnio nos pensamentos do coração deles era mal continuamente. Se os filhos de Deus fossem anjos decaídos e tivessem tido relações para com as mulheres, ora, a descendência deles seria homens, porque a Bíblia fala em homens. Viu que Deus, a maldade dos homens, não fala que a maldade dos descendentes de anjos com homens, que seriam um ser híbrido, né? A mistura de espécie. Não, aqui não fala em mistura de espécie, aqui não fala em ser híbrido, aqui fala que Deus viu, olhou para a terra e viu que a maldade dos homens, a descendência dos filhos de Deus e a descendência das filhas dos homens são homens. Por quê? Porque a linhagem, na verdade, é a linhagem de Sete, filhos de Deus, com a linhagem de Caim, filha dos homens. Não tem nada a ver com anjos aí. Agora, voltando à questão que interessa para nós, da palavra Nephilim, não podemos fechar um pensamento único e exclusivo que a palavra Nephilim significa gigante, porque a Septuaginta, quando traduziu do hebraico para o grego o Gênesis 6, versículo 4, não fez seguindo a ordem da etimologia da palavra. Se assim o fizesse, ela veria que essa palavra segue várias linhas de pensamento, como nós já verificamos aqui. Mas ela fez associando a palavra Nephilim de Gênesis 6, versículo 4, com a palavra gigante, que é Nephilim também, contida em Números 13, versículo 33. Então, fazendo a associação dessas palavras, que a Septuaginta entendeu que quando a Bíblia fala em Gênesis 6,4, nesses Néfilins, seriam gigantes, porque eram varões de renome, quando na verdade poderiam ser homens poderosos, homens fortes, homens de grande poder, homens de grande riqueza, e homens extraordinariamente maus. E isso eles eram, porque a Bíblia fala que Deus viu maldade no coração desses homens. Então seria muito presunçoso da minha parte, e presunçoso de qualquer pessoa, de qualquer intérprete da Bíblia Sagrada, fechar este assunto e dizer Nephilim é gigante, significa somente a palavra gigante. Não, Nephilim não significa somente a palavra gigante.
Néfili significa gigante, mas significa, para fechar o assunto, repetirei aqui, mas significa também feroz, famoso, mau, violento, bruto, ruim, homem de força, homem de poder e também homem de grande estatura. Não duvidamos, volto a dizer, que havia homens de grande estatura já na antiguidade, na era pré-diluviana, como na era pós-diluviana também. O que não queremos fortalecer aqui a ideia que esses gigantes de Gênesis 6, versículo 4, seriam gigantes aterradores, de causar susto e medo nas pessoas, simplesmente por causa da teoria que os filhos de Deus seriam anjos que tinham tido relações para com as filhas dos homens. Não, porque entendemos que essa teoria ela é equivocada. O que nós temos em Gênesis 6 são homens, linhagem de Sete, tendo relações com a linhagem de Caim, e a palavra Néfili tem essa conotação na raiz de cair moralmente, e houve uma queda moral dos homens após a mistura dessas duas linhagens, a tal ponto que Deus quis destruir a terra, que tinha gigantes, sim, homem de grande estatura, e que continuou a tê-los também, homem de grande estatura, como a gente verifica em Números 13, 33. Mas Néfili não fez, querido amigo e irmão, não entenda Néfili somente como gigante. Há vários significados para essa expressão também de Néfili. Para a semana que vem, queremos falar com você sobre a questão da Torre de Babel. Vamos falar com você sobre a Torre de Babel, sobre este assunto para ti, na próxima aula que está em Gênesis 11, capítulo 11, nós temos aí a Torre de Babel. Estamos estudando um pouquinho aí Gênesis e com certeza tem coisa muito boa para poder nós discutirmos e conversarmos sobre a palavra do Senhor Deus. Deus te abençoe e até a semana que vem com a Torre de Babel.